Oi, minha gente, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal no YouTube. E eu cansei de adiar. Sim, eu cansei de adiar e resolvi hoje mesmo gravar o meu primeiro vídeo. E parei de esperar o momento perfeito, o momento ideal, o tema perfeito. E é justamente sobre isso que eu quero falar no meu primeiro vídeo. Depois de tanto pensar qual seria o primeiro tema, qual seria o local, quais as ferramentas nós iríamos usar, pensar em toda a logística para gravar esse vídeo, eu decidi começar. Hoje de manhã eu olhei para o meu esposo e falei, a gente vai começar hoje. E sobre o que eu vou falar é justamente sobre isso, sobre começar de algum ponto com as ferramentas que nós temos hoje. E parar de adiar tanto esses projetos. E isso serve para qualquer área da nossa vida, seja um empreendimento, seja um projeto, seja algum relacionamento, alguma decisão importante, nós precisamos partir de algum ponto. Sim, se nós queremos chegar a um destino, a gente precisa ter um ponto de partida. E eu não teria um exemplo melhor do que esse canal no YouTube que nasce hoje deste ponto. E se você tá aí em 2035, 10 anos depois desse início, deixa aqui seu comentário. Tô em 2035, parabéns por ter começado. Eu sempre quis ter um canal no YouTube, sempre foi algo que eu consumi bastante, mais até do que o Instagram, embora eu trabalhe com isso hoje. Sempre gostei muito de podcasts, vídeos no YouTube, e eu sempre pensava, né, eu como uma pessoa, uma boa sanguínea, uma pessoa comunicativa, sempre pensei em ter um canal no YouTube, pensava assim dos diversos temas que eu poderia trazer para cá. Mas isso sempre foi algo que eu deixava para depois, não é o momento. E, bom, parece que esse momento chegou, mas para chegar lá em 2035, e eu não faço ideia de como eu estarei em 2035, meu Deus, agora eu fiquei pensando, como é que eu vou estar em 2035? Eu espero que esteja melhor, espero que eu tenha evoluído bastante. Mas eu quero em 2035 olhar com carinho para a Camila de 2025, com 3 filhos, casada, com tantos projetos, com tantos sonhos, chegar lá e olhar com carinho para ela e dizer assim, obrigada por ter começado. Graças a você, Camila de 2025, nós chegamos aqui em 2035 e olha onde nós estamos. Mas, gente, agora eu fiquei pensando, eu não tinha parado para pensar nisso, mas agora eu fiquei pensando, como será que eu vou estar em 2035, hein? Será que eu vou chegar em 2035? Mas enfim, tudo isso para dizer que quem deseja chegar em algum lugar precisa começar em algum ponto. Seja num relacionamento, seja no empreendimento, seja num projeto, seja no que for, seja um projeto digital ou um projeto pessoal. É preciso ter um ponto de partida. E o fato é que nem sempre as circunstâncias serão as mais favoráveis. O fato é que nem sempre você vai ter todas as ferramentas necessárias para começar. E eu falo ferramentas necessárias entre aspas, porque o fato é que muitas vezes nós criamos necessidades, coisas que talvez não sejam tão necessárias assim, como assim? Que não são fundamentais. Algo que dá para fazer sem o arsenal completo, digamos assim. Por exemplo, muitas vezes eu pensei, por exemplo, né? A circunstância ideal seria ter um lugar para deixar essas crianças, mas elas estão aqui ao meu redor, brincando. E eu resolvi começar mesmo assim. E eu resolvi começar mesmo assim, porque eles fazem parte de quem eu sou. E se eu fosse esperar essa circunstância perfeita, quando seria? Quando eu iniciaria então? E como eu falei, isso se aplica a várias situações na nossa vida. Por exemplo, eu sempre gosto de citar esse exemplo da agência Mi, que é a minha agência de produção de vídeo e produção de conteúdo. Se você ainda não conhece a minha agência de produção de vídeo e conteúdo criativo, vai lá no Instagram, @agenciami, tá? _digital. Segue e acompanha a gente por lá também, tá? E eu sempre gosto de citar o exemplo da agência Mi, porque há mais ou menos 2 anos atrás, quando a agência Mi começou, o que nós tínhamos era um iPhone X, uma ring light emprestada, bem fraquinha, e um sonho. E nós precisávamos já aquele primeiro passo para chegar onde nós chegamos hoje, que ainda não é o destino final, nós ainda estamos no meio do caminho, eu sempre digo isso. E nós precisamos continuar caminhando, né, até chegar no nosso objetivo. E certamente, enquanto nós chegarmos no nosso objetivo, outras metas já estarão ali para serem alcançadas, né? Acho que a gente só para de ter novas metas um dia quando a gente morrer, né? Então a gente segue caminhando, né? Em constante evolução, sempre em busca do melhor. Naquela época, quando nós começamos, nós tínhamos muita referência, muita gente que era melhor do que a gente. Então, a gente sempre pensava, por que alguém escolheria a agência Mi? Por que alguém escolheria a gente
tendo outras referências. E as pessoas foram acreditando. Eu digo que as pessoas acreditavam em nós mais do que nós mesmos. Oi, amor! Te amo, papai! E é muito isso mesmo, as pessoas acreditavam em nós, foram confiando no nosso trabalho até que nós fomos crescendo e alcançando aquelas coisas que eram objetivos, que hoje já são metas alcançadas, e aí, né, outros objetivos vão surgindo. Ali, ó, ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, agora vai Pega. Então tudo isso para dizer que se você tem algum projeto, se você tem algo que você deseja muito realizar, que está aí na sua mente, saia da sua mente, entre para sua vida, dê o primeiro passo. O que é que você consegue fazer hoje? Qual o passo que você consegue dar hoje rumo àquele objetivo que você tem em mente? Seja o que for. Muitas vezes a gente fica esperando o momento ideal, por exemplo, para ir para academia, você fica esperando a roupa perfeita, o tênis perfeito, a academia perfeita, o momento perfeito, o horário perfeito. E muitas vezes deixa de fazer aquilo. Então meu convite hoje é para que você dê o primeiro passo rumo a essa meta que você quer alcançar, seja ela qual for, com as ferramentas que você tem em mãos hoje. E se lembre que muitas vezes o perfeito é inimigo do feito. Eu comecei hoje com as ferramentas que eu tenho, o espaço, o horário, o lugar que eu tenho. E você também pode começar com o que você tem hoje.